Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Quando nós seguimos os ensinamentos de Cristo, quando nós vivenciamos essa palavra, é impossível que a gente não seja perseguido. Impossível. Quando nós vivenciamos, seguimos esta palavra, praticamos esta palavra, é impossível que não venham as perseguições. É impossível que você não adquira inimigos. E não sou eu que estou dizendo. Está escrito aqui. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 10. Mateus 5:10 diz assim: bem-aventurados os perseguidos. Está escrito. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, por 3 vezes, fala a palavra perseguição. 3 vezes. Mas é isso que nós temos visto hoje na igreja? Nós temos visto a igreja ser perseguida? Não. A igreja, hoje, ela se tornou moderna. É aquela igreja que ela está preocupada em agradar a sociedade. Aquele pastor que ele prega bonito, canta muito bonito, se veste muito bonito. A igreja também é muito bonita, nada mais do que isso. Então, esse tipo de evangelho não faz o diabo perseguir a igreja. Ao contrário, é um tipo de evangelho que agrada o diabo. O evangelho que eu venho dizendo aqui há muitos anos, o evangelho moderno. O evangelho que agrada ao mundo. Quando Jesus não agradou o mundo, quando os profetas não agradaram o mundo, quando os discípulos não agradaram o mundo. Mas os pastores atuais, não todos, mas uma grande maioria, eles vivem para agradar. Basta você ver como que eles se vestem. Estão sempre na moda. Sempre na moda, suas esposas, sempre na moda. Sai uma moda, eles estão envolvidos. Fazem questão de ir para a internet, tirar fotografia, tirar retrato, fazer selfie. Fazem questão. Esses são os pastores modernos. Jesus foi quem disse, já no início do ministério dele, quando ele pega os discípulos, ele deixou bem claro. Ele não disse, vocês vão ter uma boa vida, vocês vão ostentar, vocês vão viver na moda, vocês vão viver em paz, vocês vão viver na tranquilidade. Em nenhum momento Jesus disse isso. Ao contrário, Jesus deixou bem claro aos seus discípulos, vocês serão perseguidos por causa de mim, por causa da verdade, por causa do compromisso. Vão mentir e vão perseguir. Lembra, nos vídeos passados que eu falei que Pedro, assim que começou a pregar, foi preso. Estevão, assim que começou a pregar, foi morto.
apedrejado. E hoje? Hoje, o pastor começa a pregar, já é bispo, apóstolo, sumo sacerdote, profeta. Os discípulos eram perseguidos, presos, mortos, mas não abriam mão do reino de Deus. Hoje, a igreja não quer se meter em problemas. Não fala da idolatria, não fala da mentira, não fala da corrupção, porque muitos dos seus políticos estão envolvidos na corrupção. Então, sobrou esse evangelho bonito, sobrou esse evangelho barato, sobrou esse evangelho que agrada a todo mundo. E você gosta, porque você sustenta com o seu dízimo, com a sua oferta e com a sua frequência. Então, é fácil você ver se a igreja atual é moderna ou não. É muito fácil. Ela simplesmente não é perseguida, ela é popular. O pastor hoje é popular. Vai tudo quanto é programa, de auditório. Você está me entendendo? Quando eles são perseguidos pelas falcatruas. Eles não são perseguidos porque pregaram o evangelho autêntico. Eles são perseguidos porque mentiram, porque enganaram. Mas, para o povo, eles se fazem de vítimas. Para o povo que não lê, que não estuda, que não sabe nada, eles são verdadeiros heróis, são vítimas. Mas eles não são vítimas. Eles estão sendo perseguidos pelas suas mentiras, pelo seu caráter diabólico. Mas, como o povão não lê, não estuda, não conversa com ninguém, até mesmo porque eles proíbem, então dá a entender que eles estão sendo perseguidos. Mas se você vê a fundo, mentiras, enganos, corrupção, safadeza. Então, a justiça vem em cima. Diferentemente de Pedro, de Paulo, de Estevão, dos profetas, como Elias. Eles foram perseguidos por causa da verdade. Eles foram perseguidos porque eles tinham um compromisso com a verdade. Diferentemente da igreja atual. A igreja atual hoje, o pastor é popular. O pastor é moderninho. E se você falar dele, ele chama os advogados. Ele bota você na justiça. Ele faz questão de gastar dinheiro com os advogados para poder te destruir. Essa é a igreja que você frequenta, que você sustenta. Muita música, muita festinha. Sim ou não? Parece um circo a igreja. Todo dia tem uma atração nova. E na realidade não é nova. São repetidas. Mas as pessoas gostam. Em cima dessas atrações, eles prometem que a sua vida vai mudar. Veja, Jesus foi quem disse. Assim que Jesus começa, assim que ele reúne os discípulos, ele disse: bem-aventurados sois quando vos perseguirem. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Foi Jesus quem falou de perseguição. Não sou eu, nem fui eu. Foi Jesus quem disse: vocês serão perseguidos.
Então os discípulos tinham consciência que seriam perseguidos. Hoje, os pastores têm consciência que terão vida boa. Por que você acha que muita gente quer ser pastor? Por que você acha? Será que todo mundo foi chamado? Eu vou mudar aqui um pouco porque o sol está pegando no meu rosto. Eu já volto. Você acha que todo mundo que é pastor foi chamado para ser pastor? Foi escolhido por Deus? Não. Uma boa parte é por causa da boa vida. Eles chegam ao ponto de obedecer mentiras dos seus líderes para manter no cargo. Eles chegam ao ponto de enganarem o povo para não perder o seu salário. Então, ser pastor hoje é sinônimo de boa vida, não de perseguição, não de calúnia. Repito, quando você vê um pastor sendo acusado, sendo perseguido, procure saber quantos foram presos recentemente no governo. De vários governos. Recentemente agora teve um escândalo com pastores no governo Bolsonaro. Recentemente, um pastor que era líder de um partido foi preso no Rio de Janeiro por propinas, comprovadamente. Então hoje, quando sai uma notícia de pastor, não é porque ele fez um milagre, não é porque Deus usou ele para curar o cego, para levantar o paralítico. Quando sai uma notícia de um pastor hoje, é de corrupção, é de falcatrua. Mas a primeira defesa deles é que eles estão sendo perseguidos. É mentira, são canalhas. Tem nada de perseguição. Eles estão prestando conta com a justiça pelas suas falcatruas. Mas você gosta. Então, quando você vê notícia de pastor, repito, não é porque o pastor foi usado para levantar o paralítico, curar o cego. Não. Quando você vê notícias de pastores, você pode ver corrupção, ostentação, corrupção. Está defraudando alguém, enganando alguém. É o que a gente mais vê. Quer dizer, totalmente ao contrário do que Jesus ensinou aos discípulos. Jesus nunca disse para os discípulos que eles teriam vida boa. Nunca. Jesus até chegou ao ponto de dizer, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Jesus alertou os discípulos. Jesus disse, vocês serão perseguidos, maltratados e mortos por causa do meu nome. Em nenhum momento Jesus disse, vocês terão vida boa. Vocês vão poder ostentar. Não. O que a gente assiste hoje à igreja? Um desfile de moda, mulher do pastor, o pastor toda hora tirando fotografia, toda hora tirando selfie. Festinha para lá, festinha para cá. É isso que a gente assiste. Enche a cara de maquiagem e vai tirar selfie. Agrega o quê? Essa é a minha pergunta sempre. O que agrega? A mesma coisa é o pastor. Toda hora tirando fotografia. Toda hora postando que está em tal lugar. O que agrega? Depois ficam chorando pedindo oferta. Tem igrejas que vários aluguéis estão atrasados. Tem igrejas que vários aluguéis estão atrasados, mas o líder não deixa de ostentar o seu avião, o seu helicóptero, a sua boa vida. Nem ele, nem a família dele. Mas o aluguel da igreja ele atrasa. Pastores que já ligaram para mim dizendo, bispo,
eu estou sendo despejado porque não foi pago o aluguel da minha igreja. Veja que vergonha. Mas o líder, ele não deixa de ostentar, nem ele, nem a família dele. Jesus foi quem disse: vocês serão perseguidos. Vocês serão perseguidos. 3 vezes Jesus usa a palavra perseguição. Olá, dona Lica. 3 vezes Jesus usa a palavra perseguição. Agora eu pergunto a você, me diz um pastor que está sendo perseguido, a não ser pela sua falcatrua, pela sua imoralidade, pela sua corrupção. Veja, olhe na internet, no Facebook. Qualquer comentário que você vê de pastor, seja na televisão, seja no Facebook, na internet, você vai ver. Ele roubou, ele se corrompeu, ele trocou de mulher, ele adulterou, ele enganou. É isso que a gente assiste na igreja. Aí você diz, mas bispo, a igreja está cheia. Está cheia, porque o diabo leva a gente também. Se você for fazer associação de igreja cheia, ela é de Deus, e igreja vazia do diabo, então a igreja católica é de Deus, porque a igreja católica está lotada. A metade da população no mundo é católico, se você não sabe disso. São 7 bilhões e 200 milhões de pessoas, você tira aí a metade. E uma outra parte é o Islã, a religião dos muçulmanos. Então onde estão os cristãos? Onde estão os milagres que eles tanto anunciam? Não existe, meu amigo e minha amiga. Você fala, bispo, o senhor é contra a igreja? Não, não sou contra a igreja, eu sou pastor. Eu sou contra os safados, os canalhas, que estão enganando as pessoas em nome de Deus. Existem homens sérios, pastores verdadeiros, claro que existe. Agora, tá difícil a gente encontrar. Quer dizer, eu vou só te fazer uma pergunta. A Bíblia contém bênçãos, sim ou não? Contém. Mas a Bíblia também contém problemas, perseguições, mortes, prisões, ou não. Mas na Bíblia do seu pastor é só alegria. Na Bíblia do seu pastor não contém perseguição, não contém morte, prisões, injúrias. Não. Na Bíblia do seu pastor só contém bênçãos, que você vai ser isso, que você vai ser aquilo outro. Basta você pegar o envelope, tocar no manto, se vestir de judeu, apagar a luz. É isso que consta na Bíblia deles. E quando eles são perseguidos, aí eles dizem que é o diabo. Aí eles dizem que é o diabo. Mas eles estão sendo perseguidos porque roubaram, porque mentiram, porque enganaram, porque defraudaram, porque usaram a oferta indevidamente. É o que a gente assiste, ou não? Mas você gosta. Você até frequenta. Você gosta, você até dá o dízimo lá. Você dá a sua oferta. E quando sai, você até diz muito forte. Por isso que a igreja está assim. Eu gostaria que você lesse a Bíblia. Em 2 versículos, Jesus disse 3 vezes a palavra perseguição. Em 2 versículos. Obrigado, dona Lívia. Ele disse a palavra perseguição 3 vezes. Mas o pastor não prega isso. Ele procura na Bíblia aonde tem alguma coisa relacionada à prosperidade. Ele pega o cego de Jericó e transforma em bênção financeira. Ele pega a mulher cananeia, ele transforma em bênção financeira.
Ele pega o paralítico, ele transforma em bênção financeira. E você simplesmente acredita. A Bíblia, ela contém muito mais problemas do que solução. Por quê? Porque você seguir a Deus, você seguir ao Senhor Jesus é um problema. É um problema que você cria para a sociedade. Que você deixa de beber, de fumar, de prostituir, de adulterar. Você cria um problema para a sociedade. Você cria um problema para a sua família. Porque a sua família não aceita que você pegue 10% e dê de dízimo. Mas ela aceita que você pegue o seu salário e gaste com festinha de Natal, de Ano Novo, de aniversário, com carnaval. Mas a sua família não aceita que você pegue 10% e dê de oferta. Olá, Carol. Manda um abraço pro Leiber. Veja. Então, crer em Jesus é angariar problemas e inimigos. Mas no evangelho moderno, você está rodeado de amigos. Todo mundo gosta de você. Você já reparou? Todo mundo gosta de você. Ainda bem que eu nunca tive esse problema. Porque tem muita gente que me odeia. Mas eu nunca fiz mal a ninguém. Eu só falo a verdade. Então, desde quando comecei a pregar, eu sempre tive inimigos. Mas eu nunca roubei nada de ninguém, nunca defraudei ninguém. Mas quem são os meus inimigos? São aqueles que não gostam da minha maneira de pregar, porque eu não prego para agradar ninguém. Se eu tenho que falar da idolatria, eu vou falar da idolatria. E a gente vive no maior país católico do mundo, então é natural que eu seja perseguido. Mas hoje ninguém fala da idolatria. É proibido, as igrejas proíbem os pastores de falarem da idolatria. E eu garanto isso para você, porque tentaram calar minha boca algumas vezes, mas não conseguiram. Nenhum pastor fala da idolatria, eu não vejo. Nenhum pastor fala. Sabe por quê? Porque aquela velhinha vai embora. Aquele dizimista vai embora. Veja. Tá bom, dona Anitta, desculpa. Aquele dizimista vai embora. Então, é proibido falar da idolatria. É proibido falar da mentira, do engano. Então a igreja não é perseguida. Mas você está tão cego, você está tão encabrestado que você acha que porque a igreja está cheia é de Deus. Você está equivocado. O diabo está levando muita gente para essas igrejas. Porque o diabo é o que mais ganha com esse evangelho moderno. Um evangelho sem milagres, um evangelho sem perseguição, um evangelho sem aflição. O evangelho de hoje é só alegria, muita amizade, muita festinha, muita música. Quem ganha com isso é o diabo. Por isso, a igreja não é perseguida. E eu estou provando para você na Bíblia. Na Bíblia. Alguns pastores já me ligaram, disseram, bispo, eu sou da época que as pessoas entravam na igreja para bater na gente. Eu sou da época, bispo, que as pessoas tacavam pedra na igreja, perseguiam a gente. Eu falei, também sou dessa época. E a igreja crescia, bispo. O povo ficava do nosso lado. E hoje? Tem isso? Não tem. Engraçado, né? Vou só terminar aqui. Foi Jesus quem disse, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Quer dizer, foi Jesus quem disse que os profetas foram perseguidos.
Mas hoje em dia, ser pastor não é sinônimo de perseguição, e sim de boa vida, ou escândalos, e não de perseguição. Por quê? Porque o evangelho que sai da boca deles é um evangelho vagabundo, barato, de feira na xepa. Então, continue sustentando, continue alimentando. Você vai só escutar escândalos. Milagres, nem pensar. Fica aí o vídeo. Se Deus tocar no seu coração, nos ajude. E se você é amante da verdade, divulgue o vídeo. Ou os vídeos que estão aí na página do Facebook, obrigado, Ana Lica, e também no YouTube, que diz mentiras que parecem verdade, Sérgio Von Heldt. Que tenham todos uma boa tarde.